ser um pouquinho mais saudável. Cara, mas eu gosto de copo, gosto de água. É muito legal, cara. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa no segundo ano. Cara, tu imagina a... Obrigado, amigo. Mas eu não vou precisar, eu já sei exatamente as duas primeiras dúvidas, eu já sei exatamente como tratá-las. Cara, imagina tu assim o ano todo, todas as aulas, com essa sede de querer aprender. Aprendeu se dá bem na prova. Eu quero acreditar que tu quer aprender física, não que tu quer tirar nota boa na prova, entendeu? Eu não entendi, demorei anos a entender a fala dos professores. Não estudem para a prova, estudem para a vida, tentem aprender as coisas, não ir bem na prova. Eu achava aquilo uma babaquice, como assim? Não tem nada a ver. E aí, anos depois tu entende, é óbvio, cara. Ai, o que vai cair na prova? Não, porra, qual é o nome da matéria? Porra, eu quero entender essa porra dessa matéria. Eu quero entender ela no fundo do meu coração. A prova vai ser 10, vai ser ridícula a prova, vai parecer um gênio. Só que a gente fica com essa história, prova. Pô, tu tava cagando e andando pra física, né? Agora, alguns minutos antes da prova, vários alunos, pai, que nunca me vieram com uma pergunta, exceto um pergunta sempre, eu fico muito orgulhoso. Agora, alguns nunca me perguntaram nada, e de repente hoje, professor, dúvida, aqui, eu. Hoje eu não tô com pressa. Hoje eu tô relax, tô tranquilaço, tive pressa o tempo todo, querendo te ensinar o mundo. Agora... Porra, que infantilidade de vocês, hein? Uns minutos antes da prova me entupi de dúvidas que antes não existiam. Cara, a física é delicada, porque número na tua vida, quando tu estava lá no prézinho, a professora te ensinou a somar com objetos. Por que 2 mais 1 é 3? Porque a gente chama de 2 quando tem assim, ó. A gente chama de 1 quando tem assim. Aí 1 mais 2 dá 3, porque a gente conta 1, 2, 3, a gente denominou 3 essa quantidade. Então é por isso que 2 mais 1 é 3. É palpável. Não é abstrato. É palpável. Eu conto e vejo, eu entendo. Quando eu começo a te ensinar o que é velocidade, que é um vetor, velocidade, 10 metros por segundo. Aquele 10 metros por segundo deixou de ser palpável. Tu não conta 10 metros por segundo. Olha lá, 1, 2, o carro está 10. Não é assim, né? Tu faz um cálculo, variação da posição pela variação do tempo. Então 10 metros por segundo por teu cérebro não é que nem 10 reais que tu pega lá, 10 reais e conta no dedinho. Começou a abstração. Essa abstração tem que começar a ser trabalhada lá desde o 8º ano. E quando eu boto lá X... isso é meu, cara, é qualquer número. Cara, isso deixa o cérebro assim, meu Deus, como assim, X? Aí, cara, tanto que muitos de vocês, né, o cara pede para somar isso aí, às vezes trava. Se o cara pede R$1 mais R$3, nunca que alguém vai errar, R$4. Agora, quando é X, aparece ao quadrado. Parece umas coisas doentias, porque o teu cérebro está falhando no processo de usar letras para representar quantidades. Esta abstração mágica que vai te deixar um semi-adulto, já um sujeito capaz de generalizar raciocínios, sem usar numerozinhos toscos que representam uma única situação. O poder da generalização. Tu pede para o aluno fazer isso aqui, né? Piorou. O 3x ao quadrado, sai de tudo, mas não sai o 3x ao quadrado, né? E isto é uma falha grave no processo anterior a este nosso processo, que está te deixando agoniado numa questão. Vamos então resolver a questão de duas formas diferentes. Primeiro forçando o cérebro na abstração, depois colocando números mais palpáveis para o cérebro assimilar melhor o que está acontecendo. Eu já fiz isso uma vez, 2 até, 3 se bobear. Não funcionou, eu não vou usar os mesmos números, a mesma questão, não. Aí já está gravado, tu vai atrás, tu anotou a data, né? Pela data e a hora, tu acha aquela aula e assiste de novo, e de novo. Eu tenho que dar uma aula diferente. Primeiro te mostrando onde é que está a tua falha. E agora vamos lá. Muitos alunos estão com dúvida nessa questão, onde eu pego 2 objetos, objetos A e B, X e Y, 1 e 2, não importa, vou chamar de A e B, e empurro esses objetos com uma certa força F. Eu não sei a massa, o número, quantos quilos, eu só sei que um é o MA, tem a massa MA, o outro tem a massa MB, mas eu sei que o corpo A... Cara, por que não? O corpo A
tem 5 vezes mais massa que o corpo B. 4, pode ser 4 para ficar mais bonito, 4. Tu fica chateado se eu escrevo que o corpo A tem 4 vezes a massa do corpo B? Por que está estranho? Porque o A é menor que o B. Pois é, da onde que veio na tua mente que os objetos maiores têm mais massa que os outros objetos menores? Da onde? Só se tu estiver fazendo objetos de mesmo material, né? Tu não está pensando de repente que isso aqui é de chumbo, certo? Chumbo, e isso aqui pode ser de um material menos denso, né? Tipo, hidrogênio está enchendo essa caixa de madeira fina, ou metálica que seja, bem fina. Ou seja, esse cara pode ser mais denso do que esse, né? Certo? Então tu vê, né, cara, como o nosso coração falha, como tu tem que acreditar na capacidade de abstração do teu cérebro. Então tu vê a caixa A, apesar de ter menor tamanho, ela tem mais massa. Isso é possível? Plenamente, podia ser 2 caixas de madeira, uma cheia, a outra vazia. A grandona está vazia, acabou estando cheia de ar, a massa dela ficou pequena. Absolutamente aceitável. Cuidado. Na hora de usar o coração na física, tem hora que funciona. Mas quando o cara quer que não funcione, que teu coração falhe, é fácil, o vestibular faz isso. Ele vai questionar coisas óbvias e vai questionar coisas que os não iniciados não poderão entender só com o coração. Tem que usar a razão, tem que usar o raciocínio. Cara, vou fazer essa situação e vou pegar os mesmos objetos do item anterior, da cena anterior, e vou empurrar com a mesma força. Eu quero saber a força que o A faz no B, que nós já sabemos que é igual à força que o B faz no A. Isso nós sabemos devido à terceira lei de Newton. Nesse caso, para ficar prático, eu digo, quero a força que A faz em B, que é o mesmo que B faz em A, em módulo. Então aqui eu quero a força que B faz em A, que é a mesma que A faz em B. Então eu posso perguntar, para a pergunta ficar igual, qual é a força que A faz em B? Qual é a força que A faz em B? Tem massa MB e massa MA. Qual é a relação entre as massas? Essa. Cara, para tu ficar ninja, mutante, power plus em física, tu tem que fazer com a letra. Porque aquele MA é um número, podia ser 1000, podia ser 2, podia ser 1 milhão, podia ser 0,3333. E esse é o poder da letra, ela representa todos os infinitos números que podem passar na tua cabeça. É uma generalização poderosa. Se eu botar um número ali, fica uma questão tosca e boba. Uma questão primária. Com a letra fica uma questão boa. Vamos fazer com a letra, depois eu boto o número e vai ficar tudo ridículo e idiota. Letra. Vamos fazer com a letra. Cara, o ninja seria a gente fazer o diagrama de corpo livre, fazer segundo a lei de Newton para cada corpo, somar as equações, mas não temos tempo mais para isso, infelizmente. Isso era para a gente ter feito ao longo dos meses. Agora tem que ser uma coisa rápida. Para resolver esse sistema de blocos, nós só vamos usar uma ideia poderosa. A força resultante atuando no objeto é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. Eu tenho o direito filosófico de imaginar que aqui é um corpo único, sendo empurrado por uma força. Não é possível que a natureza diferencie o fato de os objetos estarem ou não conectados fisicamente. Tu entende o que eu digo? Podia ser um objeto, um bloco único, com a massa de A e de B juntos. Ao ser impulsionado pela força F, geraria a mesma aceleração. Aceitas isso? Tu vê, eu não estou usando uma física ultra honesta aqui, eu estou usando um pouco de bom senso. Não é melhor, a maneira mais bonitona. Mas tudo bem, vamos lá. Física, meu amor. Olhando para esse sistema como um único bloco, que força é a resultante? A gente chamou de F, porque o peso e a normal vão se anular e não tem atrito. A questão não falou de atrito, tem que supor que essa superfície é perfeitamente lisa. Então a única força que sobra é o F. Que massa que está sendo acelerada? MA mais MB. Agora, se eu isolo essa letrinha, né, eu descubro quanto que ela vale, concorda comigo? Nós sabemos que o MA é 4, tenho o direito, então, né, de colocar aqui 4. MB, quando for número, teu coração não vai ficar assim agoniado, vai ficar tudo mais óbvio. 4MB mais MB, está multiplicando, passa. Cara, o F ali finge que não é uma letra, é um número, 1000. Ah, que legal, 1000. E 5MB
Não é 5mb, é um número, tipo 2. E 1000 dividido por 2 dá 500, que legal, isso é um número. É, eu descobri a aceleração, é um número. Professor, eu enxergo letras, calma, um dia teu cérebro vai aceitar que essas letras representam números. E aí tu vai estar passando para um novo nível da tua vida. Um nível onde o raciocínio geral pode resolver problemas, prever a natureza. Pode entender o que vai acontecer no futuro, antes de acontecer. Eu vou virar vidente, professor. Isso, vai virar um vidente da natureza. É isso. Esse é o físico. O físico prevê as coisas antes que elas aconteçam. Eu sei quanto isso dói no teu coração, essas letras todas. Mas tu vai ter que te amadurecer e vai ter que aceitar isso. Com números vai ficar tudo ridículo. Mas eu não queria aceleração. Por que eu calculei aceleração, porcaria? Eu queria a força que A faz em B. Peraí. Se eu quero a força que A faz em B, eu poderia imaginar o bloco B solitariamente ali, eu tenho direito. O bloco B está solitário. E ele está acelerando, não tá? Para onde que ele está acelerando? Direita. Para a direita, porque, tá certo, o A vem atrás empurrando. Com quanto que ele acelera para lá? F. Com esse número, 500 na nossa imaginação, né? Mas é aquele número feio ali, é aquele número que a gente não sabe na verdade quanto é. Dá para calcular a força resultante que está atuando nele então? Dá, né? Porque Newton, o gênio, nos ensinou que para calcular a força resultante no objeto, tu pega a massa dele e multiplica pela aceleração dele. Agora não é mais a força resultante no sistema todo, é só nele. Então eu vou usar a massa dele e a aceleração dele, porque é óbvio. Força resultante em José, pegue a massa de José e a aceleração de José. Força resultante no universo, massa do universo, aceleração do universo. Física é ridícula nessa hora, é só querer. Mas a força resultante em B, quem faz ela? É o A, o bobão vem empurrando. Eu tenho o direito de chamar essa força de força que há, porque é. Quanto é a massa de B? Não sei, MB. E quanto é a aceleração que esse corpo adquire? Aquele número ridículo, horrível. Mas por que ter preconceito com esse número? Vamos colocar ele lá. F que divide 5 MB. Esse número dividido por ele próprio dá 1. Não existe cortar. É porque deu 1 a divisão. Força que A faz em B é F sobre 5. Eu não sei quanto é esse resultado. Mas eu sei que isso aqui, se isso aqui for 10, o resultado dá 2. Se isso aqui for 20, o resultado dá 4. Eu sei que é a quinta parte daquela força que vai atuar entre A e B. Força que A faz em B, B faz em A. O que deixa a gente inseguro são essas letras idiota. Se fosse número palpável que dá para contar nos dedos, ia ficar mais fácil. Vou fazer depois. Vamos botar número depois. Só que tu vê, ele quer comparar essa situação, a situação 1 com a situação 2. Qual situação que eu resolvi? Eu resolvi a situação 1. Porra, me peidei todo para resolver a situação 1. Apliquei a segunda lei de Newton no sistema inteiro, honesto pra caramba, e depois só no corpo B. E aí acabei descobrindo a força entre os corpos, a força que A faz em B ou que B faz em A. A quinta parte da força original. Quando eu inverter os objetos e fizer a mesma força, a aceleração do sistema como um todo muda? Não, né, cara? Essa conta original ia mudar isso aqui, de repente, né? MB mais MA. Não vai mudar nada? Eu vou precisar calcular a aceleração do sistema todo na situação 2? Não, né? Isso vale tanto para 1 quanto para 2. Então que bom, opa! A segunda lei de Newton agora no sistema todo eu não preciso aplicar. O que eu vou fazer então para finalizar meu raciocínio? Isso, agora eu vou imaginar, e se esse corpo A estivesse sozinho? Dá para imaginar isso ou é proibido? Não, a gente tem a liberdade de pensar o que a gente quiser. Eu tenho todo o direito de imaginar o corpo A sozinho. Mas ele está parado? Não, né? Ele está acelerado, né? E qual é o valor da aceleração dele?
aquele número ridículo, mas é um número. É um número. Letra, professor? Não, é número. Para lá. Dá para calcular a força resultante atuando em A? Faz física, meu amor, com os dados do corpo A, já que eu estou olhando para ele e para mais ninguém. Como que eu tenho o direito de chamar a força resultante em A? Força que A faz em B. Sim, ou força Que B faz em que B faz em A, porque são par, ação e reação, tem o mesmo módulo, embora os sentidos opostos, né? Mesmo módulo. Tanto faz força que A faz em B ou B faz em A. Massa de A, nós sabemos, né? A comparação entre a massa de A e a massa de B, né? Eu tenho o direito de colocar no lugar do MA 4mb. Concorda comigo? E a aceleração, quanto vale? F sobre 5 mb. Não tenha preconceito com as letras. O número dividido por ele mesmo dá 1. A força que B faz em A, que tem o mesmo módulo da força que A faz em B. Terceira lei de Newton. Deu 4F sobre 5. Quer dizer que se essa for 5, bota 5 ali, 5 dividido por 5 dá 4 o resultado. Concorda comigo? Se essa força for 10, bota 10 ali, 2 dá 8 o resultado. Concorda comigo? Sim. Se eu comparar a força antes com a força entre os blocos depois, ela aumentou em quantas vezes? 4. Em 4 vezes. 4 vezes. O bacana de eu ter resolvido essa situação dessa maneira é que os objetos poderiam pesar 10 e 40, concorda? 100 e 400, 1 e 4, infinitas possibilidades, né? A força F poderia ser 10, 20, 1 milhão, 3, raiz de 3, pi. Eu resolvi o problema para todas as situações que eu citei. O problema já está resolvido. Se alguém me aparecer com qualquer situação, problema que se encaixe nessas relações matemáticas, eu já tenho a solução pronta. Porra, é natural tu tá com dúvida, cara. A questão é ótima. A questão é ótima, tu nunca viu isso na tua vida. Se tu tem alguma dificuldadezinha em matemática básica, fodeu. Mas nós vamos superar isso. Essa tu sabe, né? É a questão mais difícil que eu poderia te cobrar, né? E eu só tô te cobrando ela, por quê? Porque eu te avisei que ela ia cair. Tu teve um tempão para digerir essa história. Não sei se em 50 minutos nós vamos conseguir. Mas quer ver como vai tudo se esclarecer agora? Só deixa eu guardar aqui os dados. A força era F, o MA era 4 vezes o MB, apesar de ser menor. E nós vimos que na situação 1, a força era F sobre 5, e na situação 2, a força era 4F sobre 5. Esses foram os dados, né? Situações 1 e 2, e essas foram as respostas encontradas para a força que um objeto fazia no objeto da frente. 20. Se esse cara tem 2 quilos, não. Se esse cara tem 8 quilos, quanto que deve ter o MB? 2, concorda comigo? Certo? Cara, imagina que eu te boto numa situação dessa e te pergunto qual é a relação entre a força que A faz em B na situação 1 e que A faz em B na situação 2. Tu aceitas que agora o problema ficou infinitamente mais simples? Sim. Só na tua mente. É o mesmo problema. O que faz tu resolver o que tem número e o que não tem número é psicológico. Tu trava com a letra, porque não é mais difícil. Eu vou trocar um M por um 2, um M por um 5. Tu tá chateado porque eu troquei um símbolo por outro? Por que a escrita do número te deixa tranquilo e a escrita da letra te deixa agoniado? Se os dois representam a mesma coisa, uma quantidade. Então tu vê, cara, é psicológico a gente conseguir fazer com letra e não com número, e vice-versa. Vamos fazer. Vamos fazer e vamos ver as soluções. Me ajuda a calcular a aceleração do sistema. F 20. é igual a 8 vezes 2. 8 mais 2, né, que é 10. A galera vai acabar colocando 10 e tão idiota que o problema fica. A aceleração do sistema é 2.
2 metros por segundo ao quadrado. Quase palpável. Isso porque a gente já está trabalhando com essa ideia há algum tempo, né? Temos uma noção do que significa isso, né? Sabemos que a velocidade vai aumentar 2 metros por segundo a cada segundo, cada vez mais rápido. Vai mudar a aceleração da situação 1 para a situação 2? Não, porque empurrar um corpo de 8 e um de 2, um de 2 e um de 8, no final das contas estás empurrando 10 quilos. Legal. Situação em que o B está na frente. Dá para calcular a força resultante nele? Dá, né? Porque eu sei a massa dele e sei a aceleração dele. Quanto é que é a massa do B? 2. E a aceleração que ele adquiriu? 2. Então a força resultante no B dá 4 newtons. Ou a força que A faz em B, ou a força que B faz em A. Tanto faz, porque formam par ação e reação. Ah, que legal, 4 newtons. É palpável, né? 4 newtons. Equivalente a 400 gramas, a segurar 400 gramas. Sem problema. Física, meu amor, no corpo A. Por que no corpo A? Porque na segunda situação é ele que está na ponta. Estou isolando ele na minha mente. Que força que atua nele, já que ele tem uma massa de 8 e uma aceleração de 2 ele sofreu. A força resultante que atua nele é 16 newtons. E eu posso chamar essa força de força que A faz em B ou de força que B faz em A, porque elas têm o mesmo módulo. Aqui eu estou falando do módulo, não do vetor. Poxa, se eu te perguntar quantas vezes, qual é a relação entre as forças, né? Tu, ao fazer o cálculo com o número, poderia dizer que a força entre os objetos na situação 2 é 4 vezes maior. 4 vezes maior do que na situação 1. Cara, então a solução, se a gente ainda não está seguro com letra, é botar número na hora, faz a conta com o número e responde. Ou, se tu quisesse uma solução idiota que não te faz aprender física, tu podia decorar. Quando o objeto da frente é 4 vezes mais massivo, a força entre eles vai ficar 4 vezes maior. Que pena se tu pensar assim, né? Porque tu não está usando física nenhuma, tu está dizendo que tu quer multiplicar por 4, multiplica por 4. Então tu vê, quando eu resolvi a coisa pra ti, depois de ter resolvido do jeito bonito, tal, eu te expliquei, cara, como o objeto da frente é 3 vezes mais massivo, nessa situação a força entre eles vai ser 3 vezes maior. Por isso que uma era 3F sobre 4 e a outra era F sobre 4. 3 vezes maior. Mas o bonito é tu saber fazer tudo isso que eu fiz, cara. E o dia que tu souber explicar isso pra alguém, o teu colega vai dormir na casa do colega, pô, vou te explicar aquela história da física. Puta, aí tu tá foda. Porque tu não sabe só fazer, tu sabe explicar pros outros, aí tá no teu coração. Foi assim que eu comecei a aprender física, na verdade. A gente se reunia para estudar, eu achava que sabia porque eu tirava nota boa, eu ia explicar pra galera, travava, cara, tinha que voltar pro livro, ler de novo, resolver aquilo na minha mente, aí, não, eu sei, porra, eu sei, deixa eu tentar te explicar, agora eu entendi. E aí vai indo, aí tu vai melhorando, então por isso que estudar junto é fantástico, entendeu? Porque às vezes tu sabe uma coisa, tu acha que tu sabe, aí vai explicar e tu não consegue. Então ainda é uma ótima maneira de estudar, outra maneira de estudar, certo? Vamos evitar fazer isso e 50 minutos antes da prova, né, galera? Adorei a pergunta bonita. Tu vê, o ideal é tu ter tempo para digerir, para fazer isso de novo, certo? Então 2 perguntas foram resolvidas. 2 ou 3 perguntas de colegas que fizeram a pergunta sobre a mesma questão. Outra questão interessante é a questão do elevador. Vamos discutir a questão do elevador. O elevador da nossa questão subia ou descia? Subia. Subia? Ele subia com uma certa aceleração. Qual era a aceleração desse elevador? 2, né? Vamos fazer uma coisa radical. 5 metade vai confundir 6. Uou! Bem mais radical. Tinha balança nesse elevador? Tinha. E tinha um cara em cima da balança. Acontece todo dia. Dava a massa do sujeito? Quantos quilos? 80, não. Obesidade, sabe que é uma epidemia mundial, né? Vamos botar 100 já. 100 quilogramas. Está mais realista agora para 2015. Selva de pedra. 100 quilogramas. Cara, vocês viram uma foto minha, meu Deus, sempre fui um cara magro, aquela pancinha assim, sabe? De vinho todo dia. Pelo amor de Deus, tem que dar uma diminuída na comida boa, né, cara? Pelo amor de Deus.
100 kg, tá mais realista. Gravidade nas proximidades da superfície terrestre. 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E a pergunta famosa. Qual é a leitura da balança? É isso? Em newtons, né? Por olha só, um elevador acelerado, que é só no parquinho de diversão que tem, com uma balança. Não existe isso, né? Só coisa de professor de física doente que cria isso para tentar fazer as pessoas pensarem sobre as leis da natureza. Que questão famosa? Tens que aprender a aplicar o física, meu amor, aí e matar essa questão. Esse cara, tá ali o cara, ó, um ponto, porque não falou o tamanho dele, então eu posso ignorar as dimensões dele, ele é um ponto material. Que forças atuam nele? Que forças agem sobre esse sujeito? Gravidade. A Terra está atraindo o cara, vertical para baixo. Claro que a Terra está atraindo ele, a gente chama de peso. E a normal, o chão está ali embaixo. E se o chão estivesse parado, a normal seria igual ao peso. Mas já que ele está acelerado para cima, o chão vai ter que fazer uma força para cima maior do que o peso. Concordam? Porque no física, meu amor, que é uma equação vetorial, o vetor aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Se a aceleração é vertical para cima, a aceleração que o elevador tem de fato, então a normal tem que ser maior que o peso. Concorda comigo? Se para lá tem 100 newtons atuando no objeto e no mesmo objeto para lá 80, qual é a força resultante? 20, né, cara? Como é fácil quando tem número, tu pega e subtrai no normal. Bum. Se para cima a força é M e para baixo a força é P, quem é a resultante? N menos P, tu vê, né, cara? Quando eu falei do 100 e do 80, muitos, 20. Quando eu falei do N menos P, é a mesma pergunta. O cérebro fica um tempão, pô, não dá pra fazer? Não tem número? Que não tem número, cara, é N menos P. É um número menos o outro, tá? Tem dois números ali, um é N e o outro é P. N menos P. Saca? Tu tem que forçar o teu cérebro a parar com essa mania de travar porque é letra A e letra não sei. Quem não sabe, finge que é um número, pô. Tu finge um monte de coisa doida na tua cabeça e agora não pode imaginar que uma letra é um número. Não me vê que frescura, porra. Já sei que na tua cabeça passa um monte de coisa muito mais bizarra que isso. É um número, né? É um número. Qual o problema, pô? N menos P. O que a balança lê? A balança lê o peso? Não, né? Porque o peso é a Terra atraindo o objeto. A balança lê a massa? Não, a balança não lê a massa. A balança nem encosta nos meus átomos. Como é que ela sabe qual é a minha massa? Ela lê a força? Não. Claro, ela é o chão que faz força em ti. É isso que ela pode ler. Então quer dizer que eu só preciso isolar o N. N é igual a P mais M vezes A. Qual é a formulazinha do peso? M vezes G mais M vezes A. Lembra de colocar em evidência MG mais A. A normal fiquem tranquilos, eu estou fazendo com letra de propósito, daqui a pouco eu vou botar número e vou tentar deixar bem mais fácil de digerir. Pois não. Isso aqui foi uma operação matemática que a gente chama de evidência. Se tu fizer a propriedade distributiva no de baixo, ó, tu vai ver que tu vai obter a mesma expressão de cima, certo? Cara, qual era a massa do indivíduo? 100 kg. Qual é a aceleração da gravidade? 10. E a aceleração do elevador? 6. A normal atuando no cara, 16 vezes 100? 1.600 newtons. Se fosse uma balança de verdade, quanto que ela leria? E não é em newton. 160 quilos. Um cara de 100 quilos ia ter que fazer uma força com as pernas para poder se sustentar. Porque ele ia estar 60%. Ia aparentar estar 60% mais pesado. O aluno me fez uma questão que é honesta. Ele perguntou, professor, por que eu tive que somar as acelerações se os vetores acelerações tinham sentidos opostos? Honesto, né? Porque tu vê se o cara vai usar o coração, aceleração para lá e aceleração para lá, então vai dar uma aceleração de 4 para baixo. 4 vezes 100, 400. Não 1.600. Bacana, né, a pergunta, né? Certo? Eu fico com medo da pergunta porque me parece assim um jeito de
de só simplesmente, em vez de pensar fisicamente bonito, né, e ficar bom em física, um jeito mágico de, na questão eu vou somar as acelerações e multiplicar por 100, 1600. Esse é o meu medo, que tu use a tua inteligência para ficar burro, para fazer as coisas mais facilmente sem aprender, em vez de fazer do jeito honesto, do jeito que vai te deixar um grande sujeito, um cara com conhecimentos geográficos, históricos, físicos, matemáticos, que pode bater papo com qualquer pessoa, que pode se posicionar não preconceituosamente e ter uma ideia que é tua, não uma coisa copiada, tá entendendo? Eu fico com medo disso, eu vejo meu filho fazendo isso no dia a dia. Ele quer e usa a rapidez dele para vadiar. Mas é todo dia na base da porrada. Fala pra ele, cara, o dia que tu quiser fazer bonitinho, vai ter mais curtição, vai ter menos esporro, vai ter mais... É tu que escolhe como é que a tua vida vai ser, se vai ser tranquila ou se vai ser na base da porrada. Por enquanto ele tem optado pela na base da porrada, não é bater, entendeu? É todo dia tá cobrando, pô, olha que nojo esse teu caderno, cara. Que vergonha, faz a lápis, depois pensa, passa a caneta, não rabisca a caneta em cima, saca? É um processo e não é fácil, é chato pra caramba aprender, né, cara? Eu na tua idade, quantas vezes eu saí puto da sala de aula? Tu vê, tu tem essa opção, ó, bonita, e tem a opção rápida. Vamos fazer agora sem as letras incômodas? Vamos fazer sem as letras, vamos começar a calcular com números já desde o começo. Vamos que vamos! Olha só, vamos botar número desde o começo, mano, João. Por que é normal menos peso e não ao contrário? Poderia ser ao contrário. Alguém saberia dizer quando que será o contrário? Quando o P for maior que... E quando que o peso seria maior que a normal? Quando estivesse descendo. Claro, quando... Não é só descendo. É quando a aceleração for para baixo. Porque a aceleração ser para baixo tem duas opções. Pode estar descendo cada vez mais rápido, ou pode estar subindo cada vez mais devagar. Um corpo que está subindo cada vez mais devagar, ele está acelerando para baixo. E o sujeito que estiver dentro do elevador, se não tiver uma janelinha para ele ver como é que o que está acontecendo, se está subindo ou descendo, ele não sabe. Para o sujeito que está no elevador totalmente fechado, a sensação que ele tem é a mesma. Descendo cada vez mais rápido ou subindo cada vez mais devagar, ele vai se sentir mais leve dentro do elevador. A balança vai registrar um número menor do que o número verdadeiro. Então cuidado, hein? Quando a gente confunde velocidade com aceleração, aí já é um problema um pouco anterior às leis de Newton. É lá na cinemática. A gente tem que voltar lá na cinemática, ler de novo as aulas sobre velocidade, sobre aceleração, raciocinar, vir para a aula com uma dúvida tua, não dos outros, interagir com o professor e entender que velocidade e aceleração são coisas distintas. O professor falou que não importa para onde ele for, ele vai se sentir mais leve. Sim. Mas se ele subir, ele vai ser atraído para baixo, como é que vai se sentir mais leve? Não. Vamos com calma. Tu vê, cara, a física ela é delicada. E quando a gente lembra da brincadeira, velocidade, aceleração, que era um pouco antes do começo do ano, aquelas aulas é que estamos fazendo falta agora. Velocidade para cima, só que cada vez menor. Cada vez menor. Se um objeto está indo para cima, mas a velocidade está cada vez menor, vocês aceitam que ele tem que ser empurrado contra a velocidade pela força resultante? Se ele é empurrado para baixo, a aceleração é para baixo. Tudo bem? Imagine uma caixa descendo com a velocidade cada vez maior. Para um objeto ter a sua velocidade aumentada, ele tem que ser empurrado para baixo. Uma força resultante para baixo. E a aceleração vai ser para baixo. O indivíduo que estiver ali dentro vai ter exatamente a mesma sensação e a balança, inclusive, vai medir da forma errada, do mesmo jeito, se a aceleração for a mesma. E não importa se a velocidade é para cima ou se a velocidade é para baixo. O que importa é como a velocidade está mudando. Mas a velocidade pode ser constante? Pode, aí nesse caso a balança vai medir a verdade. É a sensação que nós temos agora. A gente tem a sensação que a velocidade da Terra é constante o tempo todo. E aí dá a sensação de repouso. Porque na natureza é assim. Se a velocidade for constante, amigo, e essa caixa estiver parada, esse sujeito não tem como saber se ele está parado, se ele está subindo com velocidade constante, ou se ele está descendo com velocidade constante. Porque na natureza não existe essa diferenciação entre repouso e MRU. É bem isso mesmo. É bem isso.
como eu prometi, deixa eu pegar essas questões e fazer ela mais fácil de digerir, porque a letra nos incomoda. Primeiro, já que tu sabe a massa e a aceleração, dá para calcular a força resultante no indivíduo? Ou, bem fácil, 100 vezes 6, força resultante é 600. Porém, dá para calcular a força com que a Terra atrai o indivíduo? Dá. A massa é 100, a gravidade é 10. Então o peso vale 1000. Foi difícil fazer esses dois cálculos? Não. Vocês mesmos me ajudaram a desenhar esses vetores. Por que mesmo que a normal é maior que o peso? Porque a aceleração é para cima, não importa se está subindo ou descendo. Se a aceleração fosse para baixo, o peso seria maior que a normal. Se tu sabe o valor desse cara, que vale 1000, e sabe que a soma desses vetores, a força resultante, que já discutimos vai ser para cima, dá quanto que vai ter que ser a força para cima? Deixa eu ver, 1000 com 400 dá 600, só que dá 600 para baixo, não. 1600, 1000 para anular o peso, mais 600 para gerar a força resultante. Na verdade, eu te fiz fazer a conta intuitivamente, né? Para não ter que fazer intuitivamente, é só perceber que a força resultante é a normal. A resultante tu calculou pelo física, meu amor. O peso tu calculou por N vezes G e menos passa. Tu concorda que olhando dessa maneira fica muito mais óbvio? Sim. Só fez física, meu amor, e peso igual a M vezes G. E usou o bom senso, ficou palpável. Eu queria te deixar técnico. Eu queria que tu aprendesse a fazer diagrama de corpo livre, aplicar o física, meu amor, ver se a resultante é N menos P ou P menos N, que é a única decisão que tu toma no exercício. A única decisão que eu não tenho que tomar no exercício. Se a aceleração é para cima, N menos P. Se a aceleração é para baixo, P menos N. E aí faz física, meu amor, e no lugar do FR, N menos P, P menos N. Joga os dados, corre para o braço. Simples assim. Certo? Olhando dessa maneira fica fácil, né? Isso para te mostrar que se tu estudar, a questão do elevador fica ridículo. Dá para complicar um pouquinho a questão, eu posso colocar umas coisas ali para te ferrar, entendeu? Estamos no primeiro ano do ensino médio. A questão tem que ser básica. Quando eu seleciono questão, eu pego as de nível baixo. Às vezes, uma de nível médio. Que eu tenho até evitado depois dos últimos problemas que a gente teve com matemática. Que é lamentável, né? Porque cai o nível da turma de maneira geral. A gente acaba perdendo a chance de exercitar ao limite a galera que está um pouquinho melhor. Questão do elevador, destruída. Física, meu amor. Calcula a resultante. Peso, M vezes G. Olhe para as forças que atuam no objeto, é a normal e o peso. Aceleração para cima, N menos P é a força resultante. Aceleração para baixo, força resultante, P menos N. Como tu já calculou a força resultante e o peso, calcular a normal, que é a leitura da balança, é fácil. Professor, mas se a gente fosse para pensar que assim, ó, N menos P ia dar um valor negativo, não? N menos P. N menos P só daria um valor negativo se o N fosse menor, né? Mas como o N é maior, ó, 1600 e o peso é menor, 1000, aí 1600 menos 1000 é que dá os 600. Sim, só que acontece que ali, ó, o N com a aceleração para subir é menor que pode ser. Ah, e aqui tá, olha só. Quando a gente fala em aceleração da gravidade, ó, esse objeto está sofrendo a aceleração da gravidade. Mas tá parado? Ah, não. Quando a gente diz que tem 10 metros por segundo ao quadrado aqui, tu vê, todos os nós estamos sofrendo a força da gravidade. Só que nem todos temos essa aceleração, né? Justamente porque a minha mão está se opondo à força da gravidade. Essa aceleração da gravidade só se manifesta quando não tem esse objeto sendo sustentado por outro, né? Quando eu solto ele, aí a aceleração atua. Quer dizer que isso é uma informação que diz o quanto este objeto aceleraria se ele estivesse caindo em queda livre. Ah, então é por isso que tem que somar. Se nós formos pensar, esse cara tem que ter uma aceleração de 10 para cima para poder anular da gravidade, mais de 6 para poder ter aceleração de 6. Por isso que a gente soma. Porque primeiro eu tenho que pensar que eu tenho que anular a aceleração da gravidade, 10. E depois acrescentar mais 6. Mas a gravidade já não anularia a aceleração da subida. Não, a gravidade é que geraria aceleração para baixo.
Então por isso que quando eu boto a minha mão aqui, a aceleração do corpo é 0. Pode-se pensar vetorialmente que a Terra gera uma aceleração de 10 para baixo. E eu, Otávio, gero uma aceleração de 10 para cima. E 10 com 10 em forma vetorial dá... Pronto. Então tu vê, ó. A Terra gera uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado no giz para baixo. Que não está se manifestando porque o Otávio gera uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado para cima. Pronto. Aí mais 6. Mais 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí, Certo? Muito obrigado, bacana. Tu vê, não é fácil tirar dúvida, cara. Ah, física é chatinha. Física é chatinha, tem que ter humildade e exercício. Daqui a pouco tamo junto.